Olá, sejam muito bem-vindos. Gleice, psicóloga por aqui. Se você caiu nesse vídeo, é muito possível que você esteja um pouco perdido em relação à questão profissional, em relação ao curso que você escolheu, ou talvez você nem saiba que curso escolher. Bom, a minha ideia aqui é trazer algumas reflexões que talvez possam te ajudar a tomar uma decisão sem sofrer tanto. Bora? A primeira coisa que eu acho importante é a gente ter clareza de que as profissões servem para resolver problemas. E apesar disso parecer óbvio, essa é a última coisa que a gente pensa quando a gente vai escolher uma profissão ou um curso. A gente sempre pensa, se vai dar dinheiro, se não vai, se é uma área que eu gosto, se eu não gosto, se como vai ser minha rotina. Percebe? É tudo eu. A gente tá sempre pensando em como a profissão vai nos servir, quando na verdade é o contrário. Eu tinha uma professora na faculdade que dizia que escolher uma profissão é basicamente decidir qual é o pepino que você quer descascar. Então pensa nessa área que você, nesse curso que você escolheu, nessa área que você está pensando, qual é o problema que ela resolve, né? E se é um problema que você tem interesse em resolver, ou um problema que você sente que consegue resolver. Essa reflexão também serve para te ajudar a decidir se você deve ou não seguir aquela área que é sua paixão. Depende. Qual é a dor que a sua paixão resolve? E falando nisso, te convido para a segunda reflexão, que é escolha algo que você não odeie. E olha que interessante, né? Mais importante do que escolher algo que a gente ama, né? É mais importante escolher algo que você não odeie. Pensar nisso pode te ajudar a responder algumas questões. Por exemplo, se você já está no curso e você sente que você não gosta daquelas matérias, né? Você foi pensando numa coisa, mas não era bem aquilo. Todo aquele conjunto de coisas não conversa com você de jeito nenhum. Talvez trocar de curso, neste caso, possa ser uma escolha inteligente. Terceira coisa importante de levar em consideração, ter clareza das reais demandas daquela área. Por exemplo, imagina uma excelente cozinheira. Ela ama cozinhar, é essa a paixão dela. E aí o sonho dela é abrir um restaurante. Aí você concorda comigo que se ela consegue abrir um restaurante, ela vai se preocupar mais com questões de ordem administrativa do que com o preparo de pratos? Pode ser inclusive que ela contrate alguém para preparar os pratos no lugar dela? Um outro exemplo que eu tenho, inclusive de um conhecido meu, ele se encantou com o mundo da tatuagem, né, com a área, ele se dedicou a estudar, fez cursos, comprou os equipamentos, fez lá os testes em pele artificial, chegou a tatuar algumas pessoas conhecidas, estava basicamente pronto para ir para o mercado. Ele percebeu que ele ia ter que lidar com pessoas, né, porque antes ele estava tatuando só em pele artificial. Essa ideia de lidar com pessoas para ele era uma coisa muito incômoda, ele é uma pessoa muito introvertida, lidar com cliente, conversar, então tudo isso acabou dialogando mal com ele e o resultado é que ele acabou seguindo outra área. Mas percebe, até para ser tatuador tem que gostar de gente. Fica a dica. Então se pergunte se esse sonho que você tem, ele é realista, né? Tem clareza ali de quais são as suas reais funções no dia a dia? Pensa nisso. Quarto ponto, esse aqui é para aquela pessoa que gosta de várias coisas e sente que poderia fazer qualquer uma delas. Considere que é natural o ser humano ter interesses diversos. As profissões são como caixinhas e que se juntam conhecimentos que atendem a sociedade. Nesse caso, se você é essa pessoa que tem interesse por várias coisas, aí sim vale a pena considerar os outros fatores, né? Como que é o mercado dessas áreas, enfim, como você espera que seja a sua rotina. Você já está num curso, talvez não compense você sair, né? Você já está ali, você já tem interesse naquela área que você está fazendo, então não fica pensando em todas as outras que você deixou de fazer. Pense que ter uma profissão não impede que você tenha e desenvolva outros interesses, ok? E isso nos leva à nossa quinta e última reflexão, que é: as certezas vêm com a vida. E o que eu quero dizer com isso? Via de regra, a gente tem que decidir muito cedo qual é a área que a gente vai escolher para a vida, né? Olha que loucura. Com 18 anos ali, você termina o ensino médio e já tem que escolher qual é a profissão que você vai seguir, o que você quer fazer com a sua realidade. E nesse período a gente não tem esse nível de amadurecimento, a gente não tem esse nível de autoconhecimento para tomar uma decisão tão assertiva. Então não vale a pena você gastar o seu emocional tentando achar a decisão certa, o que eu vim fazer no mundo. É pouco provável que você consiga atingir essa resposta.
E a ausência dessa resposta pode gerar aí sintomas ansiosos se você ficar gastando muito sua cabeça com isso. Então tenha clareza que as respostas vão chegando pra gente conforme a gente vai vivendo. Tem gente que faz transição de carreira aos 40, 50 anos, né? E é uma boa idade, eu diria, né? Porque a pessoa já tem mais maturidade, já tem uma estabilidade financeira e emocional para tomar uma decisão dessa, né? De uma forma mais tranquila. Então, reflita um pouco sobre essas questões. Se permita lidar com essa dúvida de uma forma mais leve. As respostas vão chegando. Boas reflexões para vocês e um forte abraço.